Fala pessoal, como vocês estão hoje? Vou trazer um vídeo falando sobre a HFOF, vou explicar o que está acontecendo com o fundo, algumas mudanças que estão acontecendo e principalmente no fim desse vídeo você vai sair entendendo completamente se isso é um bom momento, se é um momento ruim e se você deve comprar ou vender ou manter sua cota, beleza pessoal? Então bora acompanhar aí o vídeo, é muito importante porque está acontecendo grandes mudanças no fundo, foi divulgado, então a gente vai analisar tanto o fundo de forma fundamentalista, a gente vai dar uma olhada no valor patrimonial, nos dividendos que foram pagos e que serão pagos nos próximos anos, e também a gente vai dar uma olhada no relatório para o investidor que a Red soltou. Então a gente vai dar uma olhada aqui no que eles falaram e também vamos dar uma interpretada, enfim. Bora lá pro vídeo. Tô colocando aqui na tela para vocês agora o Investidor 10 para a gente começar só a dar aquela analisada fundamentalista antes da gente entrar nos detalhes do fundo. Então bora lá. Aqui a gente tem o nosso querido HFOF. Eu sou investidor do HFOF já tem um bom tempo, então tenho certa intimidade já com o tal do HFOF. Gosto bastante do fundo, mas estão tendo mudanças que são relevantes, que a gente tem que discutir aqui. Pode ser que não satisfaça todo mundo, então é importante que a gente tenha essa discussão para ver se preenche o seu perfil ou não essas novas mudanças. Bom, a gente está aqui com o fundo em 5,90, certo? Então está uma cotação bem barata. Se a gente vê aqui, olhando o gráfico dos últimos 5 anos, a gente vê que a gente está próxima das mínimas. Em fevereiro desse ano chegou a bater quase o fundo ali dos 5, mas não chegou a atravessar, não chegou aí para R$ 4, certo? Porém, é realmente muito baixo. Isso aqui, quando você olha esse gráfico, dá uma assustada bem grande, né? Porque, pô, você comprou o fundo, quem comprou o fundo aqui em 2020 só foi perdendo, já perdeu 50% do valor, mais 50% do valor que investiu, porém não é bem assim, certo? Se a gente coloca aqui na cotação ajustada, que é considerando com os dividendos junto, aí já dá uma melhorada, a gente já vê que não teve essa perda tão grande. Acontece que esse gráfico aqui pega um período, os últimos 5 anos pega um período que não é muito bom, afinal, 5 anos atrás era exatamente na pandemia, então pega os valores descontados e caindo, certo? Então está sendo fatiado aqui o valor dos fundos imobiliários, que era uma grande preocupação na época, né? Felizmente eles se recuperaram. Porém, a gente vê que quem conseguiu comprar nessa época aqui teve sim seu rendimento. Porém, é muito pouco, certo? É muito pouco ainda, a gente precisa entender isso aqui. É, Quando a gente vê os últimos 12 meses, está pagando 11,7%, arredondando, né? 11,7% de dividendos e um preço-valor patrimonial de 0,8. Isso eu acredito que seja o ponto mais interessante que a gente tem para analisar aqui, porque os fundos de fundos, os fundos multimercado, os fundos hedge estão com um desconto muito agressivo mesmo. São 20% de desconto no preço-valor patrimonial, que é a melhor métrica da gente analisar aqui um fundo de fundo, certo? Então tem um desconto intrínseco muito grande. Por exemplo, se a gente pega aqui, esse fundo imobiliário caiu 20% sobre o preço justo. Para ele recuperar, ou seja, você comprando hoje em 0,8, para ele recuperar o 1, ele tem que subir 25%. Então é como se você tivesse um upside de 25% de segurança nesses 20% de desconto, certo? Para sair de 0,8 para 1, precisa subir 25%. Então é como se a gente tivesse esse upside, fora que nesse processo de suba você ainda vai receber os dividendos. Então, por exemplo, se isso demorar um ano para acontecer, a gente está falando aqui de você receber em torno de 35%, 35, 40% de retorno. Eu sou adepto de, por exemplo, na minha estratégia, ou melhor, vou deixar minha estratégia para o final, para a gente continuar aqui fazendo essa análise fundamentalista. Bom, aqui a gente consegue ver os dados, então ele voltar para um não é algo surreal, ele já esteve em um em 2020, já esteve em um em 2023, deixa eu ver se a gente consegue abrir 10 anos aqui. Consegue. A gente teve com mais de um em 2019, próximo de um em 2018. Então, esse desconto intrínseco aqui é plausível a gente retornar para o valor que era antes, certo? Então, não é algo impossível, é algo bem factível. A gente vê que ele tem pago bons dividendos muito por conta do desconto da cotação, não é que ele está pagando mais, mas é porque como a cotação está valendo menos, o que ele distribui acaba contando mais em porcentagem, certo, pessoal? Liquidez, tudo isso é muito bom. Acredito que a liquidez não seja problema para a maior parte das pessoas. O valor patrimonial se mantém estável também. A gente vê aqui que diminuiu nesse período, muito por conta de distribuições.
Aqui dá para comparar o fundo contra outros indicadores, porém aqui não conta com os dividendos, certo? Que é algo muito relevante dos fundos imobiliários. Aqui a gente consegue ver uma coisa que é relevante para a gente falar aqui. O HFOF não é especial por estar descontado. O mercado inteiro de fundos e fundos multimercado estão descontados. Tanto que a gente pode ver aqui 0,8, 83, 75, 83, 77, 77, enfim. Se você vai descendo aqui, vai vendo que tem diversos que estão descontados. Inclusive, eu vou fazer um outro vídeo aqui depois, comparando os 3 melhores fundos de fundos multimercado para você investir, aproveitando esse desconto e que vai acelerar no recebendo seu upside. Então você vai conseguir ganhar aí 25, 35% de retorno em questão de um ano, certo, pessoal? Se inscreve aqui no canal para não perder e também para fortalecer o canal, porque sem a ajuda de vocês não é possível sustentar o canal aqui. Bom, bora lá. Aqui a gente consegue ver que os dividendos mensais do fundo são extremamente consistentes. Ele paga esses dividendos aqui nos últimos 5 anos, pagando 6 centavos ao mês todo ano. Não é bem 6 centavos, tá? É 5,057, 0,057, algo assim, porém aqui o investidor 10 ele acaba arredondando. Se a gente ver aqui no anual, aí já é mais realista, certo, pessoal? Então a gente vê que ele vem pagando consistentemente seus dividendos. Aqueles diminuiu ali, né, o valor patrimonial naqueles anos que a gente viu por conta dessas distribuições maiores que ele teve. Certo? Então aqui a gente pode ver, ó, 0,56 tem sido os dividendos dele, vem pagando bons dividendos. Bom, aqui no Fundos Explorer a gente consegue ver alguns dados um pouco diferentes, mas só para vocês terem como comparação, né? Não vou me estender muito aqui. Ó, aqui a gente consegue ver a distribuição, a porcentagem da distribuição por mês, então pagando em torno de 1% ao mês, o que é excelente, né? Enfim, agora vamos analisar aqui a carta que a Red soltou, que é sobre o que está acontecendo com o fundo. Recentemente foi, na verdade não está nessa aba aqui, acho que está aqui, isso, está aqui. Recentemente a Red divulgou que eles estariam fazendo uma recompra de fundos. Então, isso modifica um pouco as coisas dentro do mercado da ação. Certo? Da ação não, do fundo imobiliário, né? Que a gente precisa ficar atento. Por quê? Isso significa uma mudança de estratégia, não é algo que a gente estava esperando que fosse acontecer, porém a gestora considera que o fundo estava tão barato, como a gente pode ver aqui, quando foi divulgado, o valor patrimonial estava em 7,25 e o valor de mercado estava em 5,95, ou seja, a gente vê aqui aqueles 20% de desconto. Para a Red, não faria sentido manter o seu FII tão descontado, tão barato no mercado. Ela optou por pegar dinheiro do caixa do fundo e comprar fundos dele próprio. Isso significa o quê? Vamos dizer que antes a gente tinha 100 fundos e você era detentor de um fundo. Então você era detentor de um de 100. Agora a Red vai comprar 10 fundos desses 100. Só que quando ela compra esses 10 fundos, ela automaticamente liquida eles. Eles deixam de existir a partir do momento que ela compra. Ou seja, ela comprou esses 10, não vão mais existir 100 fundos, vão existir 90. Ela vai liquidar isso. Isso faz com que desconte do caixa dela, porque ela comprou, porém vai agregar no seu valor patrimonial. Afinal, agora você é dono de 1 de 90 e não 1 de 100. Ou seja, seu valor patrimonial por ação, por fundo imobiliário, agora foi alavancado. Isso significa o que também? Que se ela distribuir, por exemplo, R$ 100, que antes era distribuído para 100 fundos, 100 cotas, ou seja, R$ 1 para cada cota, e hoje tem 90 cotas, você vai receber um pouco mais. Afinal, você vai receber R$ 100 dividido por 90, então vai receber 1,1, por exemplo. Então, isso agregou valor. Então, isso é uma coisa importante que deve ser entendida, que deve se saber, porém, isso pode levantar uma pulguinha atrás da orelha, porque não é todo mundo que gosta desses processos de recompra. Há quem ache que, por exemplo, seria melhor ela fazer outra coisa com esse dinheiro, como, por exemplo, comprar outros fundos, afinal o mercado de fundos imobiliários está descontado. Porém, ela está optando
por comprar do seu próprio fundo. Ou seja, isso aumenta a nossa exposição a ele próprio. Eu, particularmente, não vejo como problema, não me incomoda isso. Eu acho que é bom, eu acho que agrega o nosso valor patrimonial. Eu acho que um fundo, de fato, tem que tomar as melhores decisões e eu acho que a Red está tomando. Mas aqui, para a gente dar uma olhada, a gente pode ver aqui, deixa eu ver, a gente pode ver que a partir do dia 3, na verdade, a partir do dia 18 de agosto até dia 3 de agosto, estaria sendo feito essas recompras. Aqui acho que tá. Ah, sim, tá certo. 3 de agosto de 2026. Então, ela estará fazendo essas recompras. Será um processo progressivo, onde ela vai adquirir no mercado até 5% das cotas. Isso por hora, ou seja, significa que ela pode também, em próximos relatórios, determinar que ela vai comprar mais, vai comprar 5, 10, 20%. Acho que 20% não, mas 5, 10% eu acredito que sim. Eles têm estimativas. Então, quando a gente analisa aqui, ela vai comprar 5% pelo que ela apresentou hoje, em um desconto de hoje, por exemplo, 20%, mas esse desconto pode se tornar maior ou menor, e a gente vai ter uma variação na cota de 1,1%, ou seja, a gente vai ter como se fosse um rendimento instantâneo, a partir do momento que ela compre, de 1%. Vai ser o tanto que vai se valorizar a nossa cota. Pode parecer pouco, porém se torna significativo com isso sendo feito a longo prazo, certo, pessoal? Então, aqui a gente consegue ver a tabela por diferentes cenários. Se ela optar por comprar mais, ou seja, comprar 10%, se ela acabar comprando com desconto menor, enfim, isso vai variando. Então, aqui a gente está descrito que a partir do momento que ela comprar, ela vai abater, vai inativar esse fundo. Ou seja, ela comprou, não é como se ficasse em custódia dela. Automaticamente esse fundo é liquidado, não existe mais e passa-se a existir por exemplo, naquele exemplo de antes, comprou de 100 fundos, de 100 cotas, ela comprou 10, a partir de agora só vai ter 90. É que ela fala sobre o elevado dividend yield e potencial upside, que é exatamente pelo que a gente explicou lá no começo. Você tem um desconto muito alto, tá com 20% de desconto, pagando em torno de 1% ao mês. Não faz sentido ficar tão barato assim. E a operadora tem que, de fato, vir aqui e fazer movimentos corretos. E eu acredito que seja um movimento correto, certo, pessoal? Aqui a gente consegue ver outra tabela, que também você pode ver por diferentes cenários. É, E aqui eu tinha deixado mais uma coisa salva. Aqui é a questão do aumento patrimonial imediato, ou seja, comprou, pum, liquidou automaticamente. E também aqui a questão dos rendimentos. 0,056 deve manter nos próximos meses, ou seja, a gente comprando aí próximo de 5,60 a cota 5,60, 5,90, a gente está recebendo 1% ao mês e ainda com a chance de ter um upside extremamente atraente, certo, pessoal? Então eu vejo como uma grande oportunidade. Queria saber de vocês o que vocês acham, se vocês já investem, provavelmente sim, se está olhando esse vídeo ou está interessado, mas comenta aqui embaixo qual que é a sua visão sobre isso, se você gosta ou não gosta, e principalmente, se puder, se inscrever no canal aí para fortalecer. A gente está com uma meta de bater 1.000 inscritos até o fim do ano, estamos trabalhando duro para isso, se Deus quiser vai dar certo, certo, pessoal? Então, por hoje é só, agradeço a sua atenção até aqui, valeu!